Boa tarde, criança. Hoje, 6/4/2021, terça-feira, vamos dar início à nossa aula de História, Espaço e Ocupação. A ocupação dos territórios e a fixação dos grupos humanos em determinados locais aconteceram lentamente ao longo da história. Povos nômades geralmente buscavam locais em que pudesse garantir sua sobrevivência, onde fosse possível encontrar abrigo e proteção e possibilidade ampla de visão dos arredores. Procuravam também locais que tivessem recursos abundantes para alimentação. Os locais próximos aos mares, lagos e rios, por exemplo, favoreciam a pesca, a caça e a coleta de frutos e vegetais. Para os povos que começaram a desenvolver a agricultura e a permanecer em um mesmo lugar, novos critérios se tornaram importantes. Os núcleos de povoamento deveriam ficar próximo aos rios, porque favoreciam a obtenção de água, a irrigação das plantações e a criação de animais. Assim, historicamente, a partir de contatos com a natureza e diferentes condições geográficas, os grupos humanos constituíram diversos aprendizados. Vamos agora, deixa eu puxar mais um pouquinho para dar certo aqui. Pronto. Povos dos sambaquis. Os povos dos sambaquis, que viveram em costa brasileira há cerca de 6.500 anos, são exemplos da relação entre o ambiente e o desenvolvimento dos núcleos populacionais. Vestígios dessas populações podem ser encontrados em grandes partes da costa brasileira. Os sambaquis são montes erguidos por essas populações e contêm restos de conchas, moluscos e ossos humanos e de animais fossilizados, além de fragmentos de cerâmica e de outros objetos fabricados e utilizados por essas populações. Grossário. Fossilizados, que se tornou um fóssil, que são restos animais ou vegetais sedimentados. Sambaquis, encontrado no município Barra de São Miguel, estado de Alagoas, 2016. Vamos agora para essa outra parte. Formação de um sambaqui. Vamos entender então. Olha lá. A construção de um sambaqui podia ter finalidade funerária, servir para demarcar o território e como depósito de resto de alimentos. As técnicas de construção de barcos e de confecção de flechas e anzóis possibilitaram a pesca em rios e mares, onde os povos dos sambaquis obtinham os recursos para a sobrevivência. Bom, vamos agora saber mais um pouquinho. Você sabia? A palavra sambaqui, de origem tupi, significa amontoado de concha, mas o sambaquis pode também ser composto de restos de animais e de vegetais funerários. Esses sítios arqueológicos, que podem atingir até 30 metros de altura, fornecem muitas informações sobre a dieta alimentar e os rituais funerários de povos indígenas que ocupam a costa brasileira há milhares de anos. Bom, pessoal, nós vimos ali no espaço de ocupação que os homens, os grupos humanos, eles determinavam os locais foram lentamente, mas como que eles determinavam? Eles procuravam ficar próximos de mares, lagos e rios para que fosse fácil para a pesca, para a caça, para a coleta de frutos e vegetais. Também procurava
uma área que eles tivessem visão ampla para que não corresse risco, né? Não corresse nenhum tipo de perigo, que eles conseguissem ver antes o perigo, né? Também eles ficavam próximo da onde tinha água para ficar mais fácil para a criação também, para criar os animais, né? De uma forma que eles tivessem a criação de animais tivesse água e tivesse comida. Então, dessa forma, para eles, o lugar mais adequado que eles perceberam era perto de mares, lagos, rios, que favoreciam a pesca, a caça, a coleta de frutos e vegetais e também tinha condições de irrigar as suas plantações e de criar seus animais. Então, por isso que eles sempre eles ficavam próximo aonde tinha tudo isso, né? Todos esses itens para eles eram muito importantes. Ter visão do local, ter água, ter alimento, né? Aí eles se fixavam naquele lugar. Também vimos que os povos dos sambaquis tinha uma maneira, né, também de fazer. Nós vimos que sambaquis são montes erguidos por essas populações que contêm resto de concha, molusco e ossos humanos e de animais fossilizados, além de fragmentos de cerâmica e de outros objetos fabricados e utilizados por essa população, e esses sambaquis são muito importantes para que os historiadores consigam entender um pouco mais dessa história, o que essas pessoas utilizavam na época, qual eram as suas ferramentas, qual era o seu alimento. Então, esses sambaquis são muito importantes para ter um pouco mais de conhecimento da história, tá? Então, esses sítios arqueológicos, né, que pode atingir até 30 metros de altura, fornecendo muitas informações sobre a dieta alimentar, os rituais funerários de povos indígenas e tudo mais. Então, olha que legal, né? Agora, na questão 7, fala assim: que fatores ambientais influenciaram a escolha dos locais onde geralmente se estabeleciam os grupos humanos nômades? Então, nós vimos lá, não é verdade? Quais são esses fatores? Quais são os critérios que eles escolhiam os locais? Né? Nós acabamos de falar que eles escolhiam os locais onde eles tivessem acesso à água, comida e tudo mais. Então, vocês vão lá naquela parte que a professora explicou e pega certinho tudo que vocês entenderam. Agora, por quê? Agora nós estamos aqui na 8ª. Por que o estudo de sambaquis é importante para o conhecimento do passado? Também acabamos de falar, né? Por que é importante, né, a gente saber sobre o estudo de sambaquis é importante para o conhecimento do passado? O que traz para nós esse estudo, né? Esse levantamento que eles fazem, o arqueólogos, né, que estudam isso. Então, eu quero que vocês leiam. Precisa ler 1, 2, 3 vezes, faça a compreensão do texto primeiro, aí depois é só resolver essas 2 questões, tá? Resolva com bastante carinho, com bastante capricho, que é só essas 2 questões por hoje, tá bom? Fiquem com Deus, uma boa aula, e se tiver alguma dúvida é só perguntar. Beijos!